Bom dia, Deus abençoe você, a paz de Cristo para todos, que Deus possa te abençoar nessa sexta-feira maravilhosa, um dia ensolarado aqui em Massachusetts, e tá um pouquinho frio, né? A gente já pode ver um pouquinho já a mudança de tempo, parece que ontem deu uma esquentada, hoje já deu uma esfriada, isso já é um bom sinal, sinal de que a primavera está chegando. Deus abençoe América, Deus abençoe a todos que vão ver a esse vídeo, tá? Eu quero o tema, né, da palavra que eu quero dizer aqui hoje é o seguinte: vendo com os olhos de Deus, né? A gente precisa ativar a substância criada dentro de nós, que faz parte da nossa vida. A substância criada por Deus, quando Deus criou o ser humano, ele já inseriu dentro dele um negocinho chamado fé, né? A fé é a essência, né? É essencial para que o ser humano possa romper, para que o ser humano possa ter contato com o eterno, com o divino, com Deus, para que a fé ela consegue fazer com que o ser humano ela passe por barreiras que naturalmente ela não consegue, né? Então a fé ela precisa ser ativada. E às vezes nas situações que nós estamos vivendo, passando, todos nós, a gente tem a tendência de contemplar apenas com os olhos naturais, né? Os olhos físicos. E isso nos limita a entender a realidade das coisas, né? E a fé faz isso, né? Então, quando a gente ativa essa fé, quando a gente coloca essa possibilidade em ação, o que acontece? A gente começa a passar a enxergar as coisas de outra forma, né? Eu quero ler aqui Daniel, no capítulo 2, do versículo 20 até o 22, que o 22 que é o base dessa pequena mensagem, diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. No versículo 22, só para reforçar, diz assim: ele revela o profundo e o escondido, e com ele mora a luz. Que interessante esse texto. Eu quero começar dizendo apenas uma coisa importante. Uma experiência que eu tive. Bem simples, mas que pode trazer uma substância, uma base para que eu vou falar. Eu trabalho em Boston dirigindo e teve um dia, eu estava numa highway, né, numa rota aquela rota 93, ela é muito grande, né, ela é larga e ela conecta as cidades até a cidade de Boston. E eu estava indo na direção de Boston. De repente uma nuvem ou uma tempestade se aproximou, que foi uma chuva que não dava para você enxergar mais nada. O carro não conseguia, o limpador de vidro não conseguia conter aquela aguaceira, né? Que tampou a minha visão. E eu continuei indo, os carros indo bem devagarinho, com pisca-alerta e tal. E eu sabia que eu estava indo para Boston, mas eu não estava enxergando mais nada. Os prédios, tudo, acabou. Não dava para ver nada. A única coisa que eu conseguia ver era os carros um pouquinho na minha frente e sumia tudo. O que eu aprendi ali? Aprendi o seguinte: eu sei que a cidade de Boston, ela estava ali. Eu estava indo. Eu não conseguia ver mais nada. Mas eu precisava continuar. A tempestade bloqueou as minhas vistas de contemplar os prédios e a direção de Boston. Mas o que eu aprendi? Eu aprendi que mesmo com a tempestade, mesmo com as nuvens, a chuva caindo, cobrindo as minhas vistas da cidade de Boston,
eu tinha a convicção e a certeza de que se eu continuasse, eu ia chegar lá, certo? Então, o que que acontece? Assim é a nossa vida espiritual. Às vezes você está passando por lutas e provações, por situações caóticas, que você não consegue enxergar o final lá. Mas a palavra que eu te digo é essa: continue andando. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde aquela tempestade ela vai passar, que foi o que aconteceu. Eu fui indo uns 5, 6 minutos, depois uns 10 minutos ela parou de vez, aquele sol apareceu e eu pude contemplar a cidade de Voz de novo e continuei a minha jornada tranquilo. É assim na nossa vida. Você já percebeu que quando você tem um projeto, quando você quer fazer alguma coisa, parece que nuvens aparecem, parece que coisas opostas. Tudo isso é Deus trabalhando na sua visão espiritual. Qual é a sua capacidade de enxergar o oculto, né? As pessoas não entendem. Olha o que acontece. Uma coisa importante quando acontece isso, o que nós temos que fazer? Pedir uma oração e fazer uma oração baseada na palavra de Deus. Em Jeremias capítulo 3, versículo 33, diz assim: clame a mim, que eu responder-te-ei, e revelarei coisas ocultas que não sabe. Ou seja, as coisas que você está vendo aí naturalmente não é o suficiente para você entender. Você precisa de uma luz para que o Espírito Santo de Deus te mostre a realidade das coisas. E o Espírito de Deus diz, Deus dizendo a Jeremias: clame a mim, que eu vou te mostrar o que está por detrás disso tudo. É interessante, irmão, a fé é importantíssima para nós, irmãos, é importantíssima para nós. Em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 7, os irmãos de Davi, Samuel foi na casa de Jessé e trouxe todos os filhos, né, os filhos dele, para que o Samuel ia ungir um deles reis, e nenhum deles era. E aí Davi estava lá no campo, né? Aí Samuel fala para Jessé: Jessé, só acabou seus filhos? Deus me trouxe aqui para poder ungir um rei, mas Deus não erra. Cadê os seus filhos tudo? Não, tá faltando um, tá lá no campo. Aí, o que aconteceu? Antes, quando Samuel via os meninos grandes, fortes de Jessé, ele falava: esse senhor. Aí Deus falava assim: não. O Senhor não vê como os homens vê. E aí então veio uma revelação divina, assim que bateu aquele menininho menorzinho. Deus falou para Samuel: Samuel, é esse aí que eu quero ungir como rei, né? Na visão de Samuel, porque ele estava contemplando apenas de forma natural, eram perfeitos aqueles homens para ser rei, mas na revelação divina, quando veio a luz para ele, aí ele entendeu: então é aquele menino ali, é ele que vai ser o rei de Israel, porque houve uma intervenção divina e uma revelação da parte de Deus diretamente para o profeta. Assim acontece conosco. Gente, quando nós buscamos, Deus mostra a saída. Deus mostra, revela. Lá em Gênesis, no capítulo 21, você vê Agar, quando Abraão manda Agar sair com o menino, porque houve guerra, briga lá entre Sara e Agar. Ele mandou a Agar embora. E aí, Agar foi com o menino, Ismael. E o que aconteceu? Chegou no meio do caminho, no deserto, acabou a água. Agar largou o menino e saiu para não ver o menino morrer. E ela chorou. Só que a Bíblia diz que Ismael gritou. E a Bíblia diz que um anjo apareceu, o Senhor apareceu a Agar e disse: eu ouvi a voz do menino. E quando o anjo ouviu a voz do menino, veio a intervenção, e Deus, o que aconteceu? Não tinha água, ela estava no deserto. Deus abriu os olhos de Agar e mostrou para Agar que havia uma fonte de água. Então, o que acontece? O lugar que ela estava era caótico, o lugar que ela estava era seco, improdutivo e sem vida. Porém, havia escondido entre o mundo espiritual, que Deus pôde abrir para ela os olhos, uma fonte de água.
que pôde saciar a vida e a saúde do menino. Não é interessante isso? O mundo espiritual, os olhos, Deus permite a gente ver aquilo que não vê. Deus permite a gente ver coisas que o mundo não está vendo. É por isso que acontece coisas na vida do crente, na vida de pessoas que têm fé. Como é que pôde acontecer isso? Como é que porque essa pessoa ela teve uma revelação, houve uma luz direto, divina para a vida dela e uma direção. E quando eu falo luz, eu não estou falando de luz assim natural, não, ela lâmpada, não, é uma luz, é uma iluminação. A luz, ela esclarece, revela a realidade dos fatos que está por detrás da situação. Não é interessante? Agora, essa aqui é para você entender, muito interessante, que eu guardei essa aqui, eu vou até ler em 2 Reis, do capítulo 6, do versículo 15, quando Eliseu, ele é surpreendido. Na verdade, não foi nem Eliseu que foi surpreendido, foi o moço, o menino que era servo de Eliseu. Ele diz assim, ó, e o moço do homem de Deus, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, diz, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Olha a situação complicada, sem saída, eles estavam quase sendo mortos. E ele disse, não temas. O Eliseu falou para o menino, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E olha que o exército era grande. E olha o que Eliseu fez, no versículo 17, ele diz assim, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que no monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Olha que coisa tremenda e maravilhosa é a palavra de Deus. O menino estava com medo porque lá fora tinha um exército, né, dos inimigos. E Eliseu estava tranquilo, porque Deus já tinha revelado para ele. Só que o moço, ele não estava com ele não tinha essa experiência espiritual que Eliseu tinha. Hã? Ele não tinha. Então Eliseu orou ao Pai, a Deus, para que o menino também contemplasse e ficasse tranquilo. Irmãos, ore a Deus. Busque a Deus a realidade das coisas. Isso que está acontecendo ao redor, na sua vida, da nossa vida, não é a realidade. Pode até ser no âmbito físico, porque se não fosse realidade na questão, ela é realidade, mas não é a totalidade das coisas. A totalidade das coisas, ela está por detrás daquilo que nós vemos, né? O problema é real. Corrigindo aqui, o problema é real, mas a bênção e a proteção que está sobre nós é muito maior. E eu profetizo isso na sua vida, que Deus possa abrir os seus olhos e você possa ver a mão de Deus, a forte mão de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu profetizo no nome de Jesus que você vai ver esse câncer que está aí te incomodando, esse problema de depressão, esse problema no seu casamento, esse problema na sua vida financeira. Isso não é a totalidade das coisas, a realidade é aquilo que Deus tem por detrás da cortina que cobre os seus olhos, né? Na cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, tinha dois ladrões, o da direita caçoava e o da esquerda caçoava e o da direita, sabe o que fez? Como você pode ainda caçoar? Nós estamos aqui porque nós pecamos, ele não tem pecado nenhum, ele não tem culpa nenhuma. Como é que aquilo veio diretamente do céu, irmão? Revelou para ele a realidade das coisas, mostrou para aquele prisioneiro, para aquele ladrão, que quem era, na verdade, quem estava na cruz, não era um bandido, não era um herege, não era uma pessoa má, mas quem estava ali na cruz era o próprio Deus salvando a humanidade. Você também precisa abrir esses olhos, Deus vai te mostrar a sua vida, na sua casa, a salvação do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe seu final de semana, espero que você seja edificado com esse vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe, tenha uma boa semana, em nome de Jesus.